Olá, segundo ano, tudo bem? Então, estamos aqui em mais uma videoaula, dessa vez passando um exercício, né, para vocês. Vamos relembrar, né, a última aula que falamos sobre texto dissertativo, argumentativo, né? Há uma diferença entre o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo, né? Uns chamam apenas de texto dissertativo, o outro dissertativo argumentativo. Eu chamo de texto dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo. Então, o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo, né, são bem parecidos, vão ter a mesma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas só que existem algumas diferenças entre eles, né? Eu falei que o texto dissertativo argumentativo, né, você vai expor aquilo que você sabe sobre o assunto, né? Você vai fazer a exposição, o texto dissertativo expositivo, você vai fazer a exposição daquilo que você sabe sobre o assunto, os pontos positivos, os pontos negativos, tudo aquilo que você sabe sobre o assunto, sem haver interferência, né? Então é importante diferenciar a intenção de quem escreve um texto dissertativo expositivo de um texto dissertativo argumentativo, né? O texto dissertativo expositivo, ele vai ter a intenção de que uma das intenções desse tipo de texto é informar, né? Ele vai informar, né? Instruir sobre um determinado assunto, e você não vai interferir com a sua ideia nesse texto. Você vai apenas dissertar aquilo que você sabe sobre este assunto. Agora, o texto dissertativo argumentativo, ele vai ser diferente, porque a intenção dele, comunicativa, é outra, né? A intenção dele vai ser de convencer, né? Além de informar, ele convence, né? Vai ter essa questão do convencimento através da defesa da sua ideia, né? Dos argumentos que você vai colocar, né? Que você vai expor sobre determinado assunto. Então, deve ficar claro, né? A diferença, né? No texto dissertativo argumentativo, no texto dissertativo expositivo, né? A intenção comunicativa será diferente, né? O que teremos igual será a sua estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Então na aula de hoje, eu venho propor a vocês, turma do 201, a produzir um texto dissertativo expositivo, né? A aula anterior foi sobre texto dissertativo argumentativo, mas antes dela nós vimos texto dissertativo expositivo, né? Estamos vendo uma sequência. Então, antes de pedir que produza um texto dissertativo argumentativo, porque foi feita essa introdução, né, na última videoaula, explicando cada parte, explicando que existem tipos de introduções, que eu ainda vou falar sobre, né? Tipos de argumentações, movimentos argumentativos, né? E o fechamento, né? A conclusão. Foi falado também sobre os elementos de coesão, que são uma parte relevante, né, na construção desse texto, porque eles vão trabalhar dentro dos parágrafos, né?
para ligar as ideias, né, para evitar repetições. Então, esses elementos precisam ser bem articulados, né? Não só no dissertativo argumentativo, como no dissertativo expositivo também, né? Porque isso faz parte da estrutura do texto quando vai ligar, né, palavras e ligar até parágrafos, né? Conclusão, né? Por exemplo, você pode usar o portanto para fechar a sua ideia, né? Para dar uma sugestão de solução na sua produção textual. E hoje eu venho trazer para vocês aqui, como tema e exercício, produzir um texto dissertativo expositivo daquilo que você sabe sobre o seguinte assunto, a Covid-19, né? Você vai produzir um texto dissertativo expositivo, obedecendo as estruturas básicas, né? Obedecendo as estruturas, né, dessa forma de texto: introdução, desenvolvimento, conclusão, sabendo que não haverá uma intervenção nesse texto sua, né? Não haverá intervenção, você apenas vai expor aquilo que você sabe, né? Você vai apresentar, né, na introdução o assunto, né? Vai fazer a apresentação desse assunto, né, para que se faça uma reflexão, né, sobre ele, o leitor, né, já vai saber do que se trata, o que está sendo falado, né? Então a introdução também tem esse caráter, né? Contextualizar, né? Introduzir para que o leitor saiba do que se trata. E logo depois o desenvolvimento, né? Onde você vai buscar informações e colocar no seu texto, né? Você conhece, você vai fazer tipo um esquema de redação, né? Faça perguntas sobre o tema, né? Para que você busque informações para poder desenvolver o seu texto, né? Informações a respeito do assunto, né? O Covid-19, você vai desenvolver o seu texto, né? E a conclusão, né? Você vai fechar a sua redação, né? Sobre o tema que foi falado, né? Passando as demais informações apresentadas no desenvolvimento, né? Então, fica como tarefa, né, para vocês produzir um texto dissertativo expositivo, né, sobre o tema Covid-19, né? E você também me enviará, né? Esse exercício aqui servirá para você acrescentar no portfólio, no seu portfólio do terceiro bimestre, né? E nós vamos comentá-lo, né, na próxima sala de dúvidas. Você faça, e o professor vai fazer um pequeno comentário, e quem quiser sentir a vontade de ler, poderá ler a sua redação, para que a gente possa orientar, né, e melhorar na produção desse tipo de texto. Ok? Então, fica aí um forte abraço em todos.